No ar com você, pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv, o seu programa Cabeça para Cima. Sempre aqui, trazendo temas que informam, orientam e edificam a sua vida. Volto a lembrar que aqui no Cabeça para Cima, nós também trazemos temas que você quer que nós discutamos no programa. Por isso, manda o seu e-mail, seu SMS, por onde você achar mais interessante. Manda sua mensagem dizendo o tema que você quer ver debatido aqui em nosso programa e nós certamente vamos atendê-los. Aqui no Brasil, a cada ano, cerca de 9.000 pessoas cometem suicídio. Os grupos de maior incidência são os homens adultos e os idosos. Contudo, nos últimos anos, a taxa de suicídio entre os jovens cresceu mais de 30%. Por que será que as pessoas cometem suicídio? Como tratar esses sobreviventes e as suas famílias? Você pediu e o Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre suicídio. Veja o nosso informativo e participa conosco. No Brasil, cerca de 9.000 pessoas se suicidam por ano, o que dá uma média de 24 casos por dia. O suicídio não se limita a uma só razão. Ele envolve várias questões. Para ambos os sexos, os principais fatores de risco são a depressão e transtornos mentais. As estatísticas revelam a extensão de um problema que merece a nossa reflexão. Nos últimos 40 anos, as taxas de mortalidade mundial por suicídio subiram cerca de 60%. Nada menos do que 1 milhão de pessoas morrem por ano por essa causa. Uma morte a cada 40 segundos. Estimativas da Organização Mundial de Saúde sinalizam que haverá mais de 1,5 milhão de vidas perdidas por esse motivo em 2020, representando 2,4% de todas as mortes. A Organização Mundial da Saúde também registrou que permanece a tendência de crescimento das mortes entre os jovens, especialmente nos países em desenvolvimento. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre suicídio, um tema que precisa ser comentado, a gente precisa conversar sobre ele, você precisa entender como é que esse processo ocorre também, até para que você possa ficar ligado com o que está ocorrendo ao seu redor e, quem sabe, fazer diferença na vida de uma pessoa. Recebo aqui um time muito, muito especial para conversarmos sobre esse tema. Luiz Felipe Martins, você já o conhece, ele sempre tem estado aqui conosco, ele que é neuropsiquiatra e sempre atende aos nossos chamados. Obrigadíssima, doutor Luiz Felipe. Obrigado, Celeste. Eu acho que é importante a gente falar de um tema tão complexo, né? Tinha que ser realmente um time como esse aqui. Perfeito. Obrigada, doutor Luiz Felipe. Obrigado a você. Também conosco a Lucrécia Venceslau Niso, ela que é psicóloga e terapeuta de família. Também um prazer ter você aqui. Já estava com saudade. Estava com saudade também, tá, doutor Luiz Felipe? Também, já estava com saudade também. Um prazer grande, né? Um assunto bem delicado para que a gente possa falar e bem complexo. Então, espero, copiando suas palavras, né? Com esse time, a gente passar uma mensagem, né? Evitar, dentro das nossas possibilidades, que essa probabilidade de diminuir esses suicídios que estão aí, porque realmente está avassalador, né? Perfeito. Crescente, né? Número crescente. Isso. Preocupante. Também conosco, Miguel Kopanichin, ele que é capelão hospitalar e coordenador da capelania hospitalar aqui no Rio de Janeiro. Sim. Dimensão espiritual para a gente também tratar aqui sobre esse tema. Obrigadíssima, pastor, por estar aqui com a gente. Com carinho, poder me ajudar a somar, levar as pessoas a uma ajuda, esse apoio espiritual na hora do vazio da alma humana, levar a esperança de Deus a elas. Verdade. E, queridos, completa o nosso time de hoje a Andréia Souza. A Andréia, ela é estudante, é cantora do Ministério Filhos do Rei e ela também é hoje personagem aqui da gente, porque a Andréia, ela tentou suicídio ingerindo remédios e vai compartilhar um pouquinho com a gente essa experiência. Obrigadíssima, Andréia, pela sua presença. Tudo bem? Eu que agradeço estar aqui e espero contribuir para que essa taxa venha cair. Perfeito. Em nome de Jesus. Graças a Deus você está aqui com a gente hoje, viu? Graças a Deus que você está aqui, né? vitoriosa, né?
linda, aí sorridente. Com certeza. Que a sua alma esteja realmente, absolutamente restaurada, Amém, querida. graças a Deus. Viu? Então, né, um número preocupante a gente viu aqui no Brasil, mais de 9 mil pessoas Com certeza. se suicidam por ano. A nossa matéria diz aí, no mundo esse negócio é absurdo, né? Quase 40 segundos, acho que foi isso que ele disse. Uma pessoa se suicida no mundo. Por que tantos suicídios? O que leva uma pessoa a cometer suicídio, queridos? Pelo menos na avaliação médica, né? A gente tem que... Existe uma série de fatores. O homem, todos nós sabemos que o homem é fruto do meio. Tanto é da nossa preocupação atual, né? No passado a gente já não se preocupava tanto e hoje nós estamos tendo o quê no Brasil? O envelhecimento da população, né? Essa população, ela muitas vezes não tem a sua opção de formação pós-trabalho, né? Quer dizer, depois que eu trabalho, o que eu vou fazer, né? Então, tem pessoas que a vida inteira acostumaram a trabalhar. E aqueles adultos jovens são exatamente a forma de trabalho, né? O desemprego. Então, todos esses fatores são fatores que, na verdade, a parte do suicídio mexe muito com o psique, né? A medicina, ela vai em cima do psique. O que gerou, né? Eu vou tratar ou não vou tratar isso a gente vai ver num outro quadro. Mas isso é muito importante. É o psique, é o lado psicológico. Ela tem uma atribuição que eu acho importantíssimo nesse nosso assunto. Família. Família é fundamental, né? Por onde eu cheguei. Se eu for buscar, mas não tem. Não, vai lá atrás. Você vai encontrar um déficit em alguma coisa na parte familiar. Eu sempre costumo dizer que quando nós vemos um defeito num filho, que nós nos questionemos sobre isso, que é possível que nós vamos encontrar a resposta. Verdade. Né? Não para se sentir culpado, mas para poder participar e buscar ter dar soluções, um direcionamento. Né? É importante. A verdade, né, dentro dessa verdade da questão da família, é que quando o sujeito chega ao suicídio, né, é porque todo o sistema familiar já está tão fechado, ele já tentou, dentro desse contexto, todas as possibilidades de sair desse contexto emocional que ele se encontra, dessa crise emocional que ele se encontra. E esse sistema familiar não está permitindo, esse sistema familiar não tem essa maleabilidade, essa flexibilidade para esse sujeito sair dessa questão. Então, ele encontra um caminho, né, que, quando ele já tentou todas as saídas, ele vem exatamente essa questão que é a morte, né, que é o suicídio. E que, na verdade, a questão, isso é uma coisa que está muito em estudos, e algumas pessoas falam, que o suicídio nunca é a tentativa de você morrer totalmente, a tentativa de você matar a questão em si, de você eliminar a questão em si, de você eliminar aquela dor, aquele sofrimento intenso que aquela pessoa se encontra. Ele não pensa no fim de tudo e que pronto, acabou e que... Né, alguns até chegam a pensar nisso, mas eles acham que em algum momento alguém vai chegar e vai salvar, vai ter uma solução, né, e vai salvar. Então, existem várias saídas dessa situação, mas a questão em si é essa questão da família não ter encontrado uma abertura, não ter buscado ajuda. A pessoa, pelo menos do ponto de vista dela, ela já fez tudo o que era possível fazer. E, na verdade, não fez. Não encontrou a porta de saída. Ele busca o suicídio como um tratamento, até como um próprio tratamento para a solução do problema. Né? Quer dizer, ele chega a esse ponto. E, obviamente, nós sabemos que não é. Na verdade, ali sim está instalada uma situação que a ciência questiona muito, a medicina, que é o transtorno. Né? Eu estou diante de um transtorno. O que é o suicídio? Para a medicina, é um transtorno. É o meu psique que sofreu uma alteração. Houve um transtorno. Aqui não tem ninguém patológico. Aqui não tem ninguém, como diz, louco, como muita gente gosta de falar. Porque a loucura é outra coisa. Mas aqui sim
se instalou um transtorno que muitas vezes a pessoa não vai conseguir sair daquilo que não seja através de outras pessoas auxiliando nesse sentido. Consegue lidar. Também numa visão bem pastoral, a gente olha através da Bíblia, do Salmo 51 de Davi, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas em mim? Havia ali uma angústia tremenda. Torne a dar de novo a alegria da tua salvação. As pessoas perdem algo dentro de si. Então a gente busca, através dessa visão bíblica, o resgate do ser humano, no sentido de buscar esse perdão de Deus. No Salmo 139 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, antes que a minha boca fale qualquer coisa, tu já conheces. E Provérbios 15:13 diz assim: um coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido faz o corpo adoecer, ou desencadeia uma procura por um alívio da sua dor, tanto interior quanto parte física. Então, quando o homem procura colocar para fora a sua dor, e o diz o Salmo 51, né, de Davi, ele diz assim: torne a dar para mim de novo o teu espírito, para que eu volte a ter de novo a alegria. Quando o homem, o ser humano, encontra esse vazio de si mesmo, de Deus, quando não há nada para encontrar como refúgio, a procura dele, então, é algo para aliviar a sua dor, essa parte mecânica e psicológica, tentando aliviar, então a morte para ele é a melhor causa, o melhor momento. Né? Melhor forma de sair dessa situação. Posso contar uma coisa rápida dele? Eu quero ouvir ainda a opinião da Andréia. Agora vocês deram as opiniões de vocês, né, do ponto de vista mais médico, mais científico, mais pastoral. Eu quero ouvir a opinião da Andréia, do ponto de vista mais prático. Exatamente. Como ela disse, existem formas de suicídio. Existe cada caso de suicídio, formas diferentes, né? No meu caso, assim, no meu ver, sempre, para mim, o que significava um suicídio era uma depressão. Você vinha numa certa depressão e aquilo te causava, no final dela, o suicídio. Comigo foi diferente. Eu jamais pensei em me suicidar, nunca tive problemas, diversos problemas, apesar de ser nova, mas nunca tinha pensado no suicídio em si. Só que foi de uma hora para outra, realmente. É um caso à parte, né? Porque a gente vê todo um histórico, não. Foi de uma hora para outra. E foi um caso por causa de uma causa financeira. Eu sempre fui muito independente, apesar de ser nova, sou filha única. E estava dependendo realmente dos meus pais. Como eu disse para o pastor, a gente estava dizendo, eu ouvia vozes realmente. Num dia anterior, eu tinha saído com meu namorado, atual esposo. A gente tinha saído para uma night, eu estava afastada dos caminhos do Senhor, sou evangélica. Estava afastada e no outro dia eu já acordei me sentindo mal. E era uma tristeza diferente, eu nunca tinha sentido. Quando eu ouvi aquelas vozes, começou a me passar um filme. O que está acontecendo? Você está vivenciando essa crise, você nunca passou por isso, o que está acontecendo? A sua única saída é se suicidar. Faz isso. Pois é, o que vocês disseram, né? Quer dizer, uma porta, um caminho que não tem outra saída. Você quer se livrar daquele momento. Quer se livrar do problema e você aí não tendo ninguém mais próximo que te ajude naquele momento, acaba efetivamente. O senhor estava falando, né, doutor Luiz Felipe, são as questões assim do desemprego, da velhice que... Desemprego, talvez essa público, né, que é sinalizado aí na pesquisa. O adulto jovem, né? Homem, o adulto jovem, os idosos, adulto jovem que não vê possibilidade de emprego, de evoluir, às vezes a falta de recurso financeiro, etc. O idoso que já se sente sem perspectiva, né, se sente ainda cheio de vida e de capacidade, mas sem perspectiva. E essas questões, às vezes, problemas... doenças, né? Notícias de doenças graves que você tenha, perda de entes queridos que muitas vezes a gente não consegue superar e acaba caminhando para situações de buscar. Eu não consigo, Celeste, dentro da minha visão, né, profissional, eu não consigo acreditar que um desemprego, que qualquer ato do momento leve uma pessoa ao suicídio, que esse ato leva uma pessoa ao suicídio. Esse ato, né, eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, que quando você chega perto do suicídio, é igual aquela lâmpada de Natal, né, que você tem aquelas lâmpadazinhas, e que uma ali, tinha uma que estava fora, aí de repente uma conecta, aí acende tudo.
Então, o desemprego acende todo um contexto emocional, a bagagem emocional, a caixa preta. Então, a caixa preta foi acionada. E aí abre e vem tudo de uma vez só. Abre um leque. Aí, exatamente. Aí a pessoa sucumbe e não consegue pensar em nada. Porque o desemprego é uma perda. Qualquer perda remete você o quê? Se você teve perdas graves, então isso aí vai acender. Eu tive um caso muito interessante de um rapaz, né, que se suicidou. Eu tratei a família pós-suicídio. Que ninguém entendia por que ele se suicidou. De repente ele se suicidou. Que ele vinha bem, porque ele se suicidou, ele havia perdido o emprego, mas a família tinha uma estrutura, não tinha uma razão. Mas a mãe dele também havia morrido 2 anos atrás. E aí, toda a história dele é que ele a mãe dele teve necessidade de abandonar ele com a avó quando ele tinha 2 anos. Após 2 anos do falecimento da mãe, ele se suicida. Quer dizer, houve uma repetição de um abandono na infância dele. E ele casava e separava, e voltava para cada mãe. Ou seja, pelo trauma da infância, ele nunca conseguiu se separar mais da mãe. Para não sentir aquele abandono que ele sentiu com 2 anos. Quando a mãe faleceu, ele fez o quê? Ele não conseguiu dar cabo da vida. Ele não conseguiu continuar. Exato. Ele foi atrás. Para ele, o suicídio foi: eu quero a minha mãe, eu quero ir atrás. Queridos, eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, né? Essas nossas paradinhas. Eu preferia ir embora direto, mas tem que parar, a gente tem que parar. E a gente volta conversando ainda sobre esse tema, e também queria ouvir vocês, porque as pesquisas indicam que todas as pessoas, todas não, acho que é 1/3 das pessoas que cometem suicídio, elas após 1 ano, claro, né? Aquelas que não tiveram sucesso na tentativa, elas após 1 ano, elas voltam a tentar esse fato, né? Como é que é essa história? Eu também queria ouvir vocês. Vamos ao intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí, você pediu e hoje a gente está aqui conversando sobre suicídio. Esperamos poder ajudar especialmente vocês que pediram esse tema a esclarecer situações e, se for necessário, colocamos os nossos telefones à sua disposição para que você possa ligar e, quem sabe, obter mais informações. É assim que a gente funciona sempre e você já sabe disso, né? Então, queridos, essa questão de que... Aliás, o senhor ia fazer um comentário. Não, é dentro dessa questão mesmo da própria, aquela pergunta que foi questionada no nosso intervalo. Por ser transtorno, né, você instala um transtorno, você tem dificuldade em reverter esse transtorno sozinho, né? E, obviamente, muitas vezes, uma vez a pessoa tirada da ação suicida, que é uma ação imediata, né, ela não busca uma terapêutica disso. Então, obviamente, ele começa a plantar uma coisa que ele poderá colher no futuro próximo, não é isso? Porque nós não demos solução nem na terapêutica, nem no aspecto psicológico, no aspecto espiritual. Quer dizer, todos esses fatores são fatores importantes para, depois do suicídio, né, ou naquela tentativa do suicídio, o elemento não se instalar novamente, né? Portanto, uma pessoa que ela tende a cometer o ato suicida, ela deve buscar ajuda. Sim, ela deve buscar tem ajuda, que tratar. né? Porque não pense que não aconteceu agora, deixa para lá. Isso aí pode ser aquela coisa da cadeia das lâmpadazinhas que vai se fortalecendo. E daqui a pouco, uma lâmpada que você menos espera, ela toca lá e vai desencadear uma questão mais grave, mais séria. O ideal, né, Celeste? Perdão. Não, pode falar. O ideal, né, Celeste, é que não se deixe chegar ao ato. Né? Com certeza. É que você perceba que a tua tristeza, que o teu desânimo, que você não está conseguindo sair de um conflito. Quando você não está conseguindo sair de um conflito, todos nós podemos chegar a isso. Ninguém está livre dessa situação. Então, se você está tentando resolver um conflito, passou anos, você não conseguiu resolver isso, de imediato tem que procurar ajuda, porque qualquer situação que se sobreponha a essa, qualquer situação de perda, pode acender, né, todo esse processo
E a reação que você vai ter, ninguém sabe. Nós não podemos esquecer, até que eu sempre digo que o povo sempre coloca conceitos e muitas vezes são conceitos verdadeiros, basta que a gente interprete melhor. É a questão, por exemplo, quando o suicídio, eu estou querendo chamar a atenção. Não é isso? É verdade. Bem, não tem essa pergunta aqui. Não, é isso aí? não é bem o suicida, assim. ele quer chamar atenção para ele? Não é bem assim. Por quê? Porque existem vários tipos de situações que classificam o suicídio. Né? Ela mesmo colocou. Mas uma coisa é certa. Um desses fatores é chamar a atenção, sim. Né? Eu necessito me completar de alguma coisa que nesse momento não tenho e tenho que dar solução imediata e no meu pensamento essa solução foi o suicídio. É como se a você tentativa de perdido suicídio. e procura ajuda, né? Eu estou aqui. Exatamente. É. Aquela questão, não estou achando pessoas... nenhuma porta, para mim já esgotou todas as possibilidades e eu estou aqui. Eu queria entender um pouquinho com vocês essa questão. As pessoas, numa proporção bastante significativa, que cometem suicídio, elas voltam a praticar, a tentar o suicídio? Isso é um fato? Isso é porque elas não buscaram tratamento? Volta. Eu trabalho na área dos hospitais. Muitas pessoas que tentaram suicídio por motivo de amputação do corpo, por doenças, muitas vezes voltaram a tentar novamente o suicídio, para aliviar a sua dor ou a sua perda parte do corpo. Então, a equipe de psicólogos, psiquiatras do hospital, acompanhando essas pessoas e também na área pastoral, quando a pessoa ela tem esse lado do cuidado emocional, físico e espiritual, o índice diminui muito. Mas aí volto para a parte pastoral. Quando ela tem esse encontro com Cristo, a sua experiência com Deus, de uma mudança interior, está lá em Gálatas 2 Coríntios 5:17. Assim então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, os velhos pensamentos ficaram para trás. Então, algo novo foi mudado. Então, a gente quando apresenta esse lado também do espiritual, do amor de Deus para o ser humano, a ideia do suicídio, ela como desaparece. Porque algo maior está nela. Então, muitas pessoas que eu acompanhei, que estavam com a proposta de voltar a tirar a vida, melhorou bastante. Dando continuidade à questão aqui do pastor, e obviamente colocando em voga, né, já que nós estamos num assunto muito polêmico, a gente poderia estabelecer um conceito errado de que todo aquele que buscar Cristo, né, ele não vai tentar suicídio. E na praticidade a gente vê que não é bem assim, né? Vamos chegar lá, pastor. Mas o que é importante, não é a questão do Cristo, mas assim aquilo que representa, né? E sim a fé, né? Quer dizer, você ter força, porque realmente uma das terapêuticas desse paciente é o apoio espiritual, não tenha dúvida. Se ele não construir uma espiritualidade para ele, com certeza ele tende a fazer novamente aquele ato. Esse paciente, ele mostra para nós, ele assinala, inclusive, nós no consultório, a gente tem a obrigação até de detectar isso e comunicar à família, para que tenha atenção com esse paciente. E é o que acaba acontecendo. Eu acho que o senhor está colocando é importante porque crente comete suicídio sim. Comete suicídio sim. E ele não é menos crente do que ninguém, porque ele tenta o suicídio. Ele está num momento de fraqueza, etc. É cientificamente provado que pessoas que têm uma fé em Deus, elas conseguem se superar mais de todas as doenças. Jó tem essa visão de dor, de perda, algo gigantesco na sua vida. Ele, na minha visão ali teológica, Jó, eu quero morrer, não aguento mais. Muita gente na situação de Jó com certeza cometeria suicídio, né? Mas ele ele diz. Os amigos. Ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer, ali é uma atitude de fé dizendo Deus proverá. Mesmo meio dor. Deus como proverá. ser humano, sentimento. Agora, muitas vezes a gente realmente só consegue sair dessa situação com ajuda. Ajuda de médicos especialistas, ajuda pastoral. Você buscou ajuda?
No meu caso, como é esse o tema, eu tentei novamente. Eu tentei o suicídio ingerindo comprimidos de calmante. Graças a Deus não foi bem sucedido, só que o pós-suicídio, para quem já tentou sabe, é terrível. Você se sente realmente no fundo do poço. Aquela situação te deixa envergonhada diante a sua família, diante dos seus amigos. Você se sente uma pessoa envergonhada, porque as pessoas perguntam, mas por quê? Porque acha que você, pelo teu sorriso, está tudo bem. Você olha no físico, está tudo bem. Não é assim que acontece. Então, eu tinha visão, eu me via indo na pia, pegando a faca, cortando os meus pulsos. Porque daquela forma, as vozes que eu ouvia falavam, daquela forma não adiantou. Cortando os seus pulsos 2 vai ser melhor. Você vai realmente conseguir chegar aonde você quer, entendeu? E assim, eu busquei muita ajuda realmente, como o pastor aqui falou, em Deus. Eu estava afastada, eu voltei depois de 6 meses, mas eu me apegava a um Deus que me livrou daquele suicídio, que realmente ele tinha um propósito na minha vida e ele tem. Eu me apeguei ao Senhor, sabendo que ele me amava e que ele era suficiente para mim, que eu não precisava tirar a minha vida, porque ele é o autor da vida. Se é ele quem dá a vida, é ele quem tira a vida. Então eu me apeguei ao Senhor realmente, para tentar sair disso, eu consegui, graças a Deus, sair. Situações como essas da Andréia, né, que ela vivenciou e ela ouve vozes, ela ouve indicações de como praticar o suicídio. O que vocês comentam sobre isso? A mente diante de um grau de ansiedade muito alto, um grau de angústia muito alto, ela produz muitas coisas. Ela fala com ela mesma. Então, assim, se for analisar a história da Andréia, se for pegar a história da Andréia, a Andréia tem uma função familiar para chegar onde ela chegou, nessa tentativa de suicídio. O que ela não estava conseguindo encontrar era um caminho diferente do que o sistema familiar estava levando ela. O sistema estava levando ela a alguma situação. Ela comentou algumas coisas sobre eu vivia do meu próprio dinheiro, quer dizer, já era uma pessoa que trazia consigo uma missão familiar de ser maior do que ela era. Quando ela... Exatamente. Quando aconteceu uma situação que ela teve que sair daquele lugar para o qual ela se viu criada, vamos supor que ela tivesse que ser a poderosa e quebrou, ela não encontrou um espaço para ela. E daí ela começa, o nível de ansiedade e angústia é extremamente alto e leva você a produzir 1 milhão de coisas, né? Como ouvir vozes, você tem que, achei interessante, corta suas mãos, que dependa, né? Dependa, já que você não sabe pedir ajuda, já que você não sabe abrir as mãos, corte ela. Então, a mente começa a tentar produzir alguma coisa que ela encontre a resposta. Só que diante da estrutura dela, familiar, ela encontrou esse caminho. Você vê que... um caminho que ela encontrou até uma saída melhor do que outros. Né, Você vê que muitas coisas estão inseridas, né, naquilo que a colega comentou agora. Você tem classificações claras, né? Depressão, eu tenho angústia, eu tenho ansiedade, e aí eu vou tentar suicídio, chamado síndrome do pânico, né? O que eu findei a minha síndrome do pânico, né? Então, todos esses descontroles estão próprios, criando vozes na minha mente, não é isso? Quer dizer, eles fabricam com muita facilidade. A própria patologia, tanto é que quando nós começamos a medicar esse paciente, porque ele sai da ação suicida, mas ele continua ouvindo vozes, tá? E ele entra, como ela falou, ele entra num buraco, né? Quer dizer, ele entra numa condição pior, porque agora ela é uma suicida, né? Quer dizer, um conceito social. Você não quer ver ninguém, né? Você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você quer ficar no escuro. No meu caso, adorava o escuro. Tudo que não deve fazer isso, né? Ficar só agora, eu gostaria de deixar assim, não encontrei até hoje nenhum sistema familiar que estivesse excessivamente deprimido que não fosse uma depressão do sistema familiar. Todos estão negando a depressão e ela está indo para um único lugar. Por exemplo, como a tentativa de suicídio, muitos na casa estão enlutados, estão entristecidos, estão deprimidos. É verdade, Andréia? É verdade. Então, daí, um só fica recebendo aquela carga toda. E se você for para um terapeuta e ele redistribuir a carga,
nunca vai chegar ao suicídio. E aí faz-se uma pergunta, né, ainda dentro dessa questão da família, né, sobre a questão de hereditariedade. O que eu tenho? Eu tenho hereditariedade da ação suicida? Não. Eu tenho hereditariedade, sim, do processo depressivo, do problema criado, da síndrome do pânico. Isso é uma ação hereditária. Muitas vezes eu sou depressivo, eu tenho uma ação de síndrome do pânico e é meu filho que vai resultar na ação suicida. Porque eu criei um ambiente, voltamos lá na frente, o homem é fruto do meio. Verdade. Né? Mas também tem uma visão bíblica do lunático. Em que chega ali, né, os teus discípulos não puderam ajudar o meu filho. Com certeza. E a resposta de Jesus foi assim: esta casta não sai, senão com jejum e oração. Além desse trabalho da visão psicológica, psiquiátrica, visão bíblica, a gente vê que há uma luta do bem e o mal, né, do inimigo de nossas almas, que leva o homem a uma procura da própria morte. A visão que nós temos de Jesus dizendo: eu vou para o meu Pai porque o príncipe deste mundo está neste lugar e veio para fazer o que lhe cabe fazer, que é levar o homem para uma destruição. Então, creio também que essas vozes, além dessa visão psicológica, né, mental, também uma visão espiritual, porque há uma batalha sendo travada. Paulo diz assim: a carne luta contra o espírito contra a carne. E essa batalha, se não houver um equilíbrio da pessoa, da sua busca, da sua maturidade espiritual e emocional, a consequência disso é uma autodestruição. Verdade. Então a gente vê que é uma batalha. A gente vê também na visão bíblica do Gadareno. Né? Quem são vocês? Legiões, porque somos muito. Permita que nós saiamos deste homem e entremos nos porcos. E houve autorização. Aquele homem que estava de uma forma bem destruidora, um suicida ali, que ninguém poderia segurá-lo, prendê-lo no sepulcro, tornou-se uma pessoa sã, que foi liberta na sua lado espiritual, ou lado maligno em que a pessoa estava vivendo. Então, é uma batalha espiritual também. Verdade. E a gente quer fechar esse bloco dizendo para você, essa questão é uma questão espiritual, sim, mas é uma questão também psicológica, é uma questão física, de doenças que precisam ser tratadas. Então, busque apoio. Família, busque apoio. Você já ouviu, nada aqui é isolado. A família precisa estar integrada, unida, para resolver os problemas de cada um integrante dessa família. É assim que a gente busca forças nos familiares e no Senhor Jesus. É assim que a gente vai encontrar a porta que parece fechada e que nos conduz a situações de suicídio. Intervalo e a gente volta já já, tá bom? Vamos lá. Certeza. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Às vezes a gente pensa que um assunto é mais simples, né, da gente conversar sobre ele, mas na verdade tem tantas variáveis. Queridos, uma questão, uma pessoa que vai cometer suicídio, ela deixa dicas? Existem comportamentos, existem coisas que a gente pode olhar e perceber que é alguém que está se encaminhando para uma situação? Com certeza, com Muitas certeza. vezes sim. Né? Você diagnostica dentro do próprio consultório. Eu já tive, inclusive, com experiência prática disso. Após atender o paciente, chamar a família e falar: olha, olho nele, porque eu vou começar a medicar agora e cuidado. Vamos encaminhar também para o psicólogo, porque a coisa pode evoluir para isso. Na verdade, nós temos inúmeras patologias do dia a dia, da neuropsiquiatria, que são findáveis na ação suicida. Nós estamos vendo, inclusive, isso na televisão. Né? Patologia, esquizofrenia, né? Psicose maníaco-depressiva, o elemento está no momento de histeria, ele pode gerar uma série de situações. E realmente a gente tem como diagnosticar isso. No consultório, é claro, não vamos diagnosticar tudo, não vamos diagnosticar todos, mas com certeza a gente tem como avaliar isso. Muitas vezes, Celeste, o paciente ou a pessoa, ela fala
eu estou com verdade. vontade de morrer, eu não estou com É vontade verdade. de viver, eu não vejo mais sentido da vida. E os familiares ficam assim, mas você não tem por que ter isso, você não tem por que ter isso. bobagem. E ignora a fala, que é tão importante, né? Se a pessoa está falando e falou várias vezes, tem que se dar uma certa atenção para essa situação. E muitas vezes acha que aquela pessoa nunca vai chegar ao suicídio. E chega, a verdade é que uma hora chega, é uma voz que entra no sistema emocional e falou e a Ela pessoa toma tenta. você por completo. Foi o caso no que eu fiz Exatamente. com o meu atual esposo, que era namorado na época. Eu falei pra ele, quando ele chegou, eu contei que o dia inteiro aquilo estava mandando eu me suicidar. E ele, assim, eu creio que ele deve ter achado, bobeira. Né? Para com bobagem. Exatamente, né? bobagem, para com isso, bobagem. Isso. Só que eu dei realmente ouvido Isso, àquilo. é Se eu tivesse talvez buscado algo, ajuda, né? Exatamente. Isso, Eu André. também na área pastoral também, os pastores que Exatamente. recebem no seu gabinete, né, essas pessoas que estão pedindo socorro, olha, vou me exatamente, matar, socorro. vou me suicidar. Ah, não, isso é espiritual, vamos orar somente. Isso. Acho que nesse momento os pastores precisam estar sensíveis e encaminhar para um profissional Exatamente. para poder Também. ter um acompanhamento e o pastor também continuar acompanhando essa pessoa, seja da sua igreja ou comunidade, mas estar sensível para poder ajudá-la, né, tanto no trabalho profissional quanto na área pastoral. Não podemos minimizar tanto, como né, a família acaba minimizando, enfim, as instituições minimizam, e por isso esse índice de suicídio, devido ao ato de nós estarmos minimizando essa situação. Além de falar, né, de dizer, olha, estou querendo morrer, existe algum tipo de atitude, algumas práticas que a pessoa comece? As pessoas dizem, né, eu estava lendo um pouquinho, obviamente, para a gente conversar aqui no programa, e há relatos de pessoas que começam a doar as suas coisas. Não significa que só porque alguém quis doar alguma coisa em casa, você já vai imaginar que, né, não é essa a questão, mas tem coisa assim, começa a doar as coisas, começa a fazer Não tomar atitudes práticas assim em relação aos próprios bens. Isso é fato, isso são pontos de atenção. No meu caso, foi como eu disse, eu do nada, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, conversava bastante por telefone, internet, não quis mais saber de internet, não quis saber de telefone. Realmente, Mudança de nesse hábitos. dia que foi o que eu tentei, eu queria ficar no escuro, eu não queria falar com ninguém. Minha mãe batia na porta do quarto, eu não queria atender, então eu não queria ver ninguém. A tristeza toma conta de você, ela parece que ela te domina por completo. Então, isso é bem para você realmente ficar atento com isso. A pessoa que de uma hora para outra, uma pessoa alegre, né, conversa, para com isso tudo, já é um verdade. alerta para você. São cuidado. mudanças de hábito, né? Exatamente. Você analisa Bruscas, mudanças né? de hábito. Tem alguma coisa errada aqui. Exatamente. Né? E a gente também ouve também falar assim, poxa, mas fulano não tinha nada, como é que ele se suicidou? Não é isso? Exatamente. A gente ouve muito isso. Na verdade, Fulano, caramba! Não, geralmente Nesse o que a caso- gente chega à conclusão, a família negou tudo que ela viu. na Na verdade, verdade, ela viu todo o processo. não existia. Ela Existia negou. sim Claro que alguma existia, coisa exatamente. que não foi percebida. É aquela história, a gente dá o deixa, né? O paciente dá aquele detalhezinho e que aquela convivência, obviamente, a pessoa Na verdade, percebe. a família, Tanto às é vezes, que não numa quer grande enxergar, né? maioria, quem nos procura no consultório é o parente, junto com aquela pessoa. Eu acho que hoje a questão da própria mídia, hoje o meio de comunicação está muito grande e estamos esquecendo de nos relacionar com a família. Não há mais verdade. diálogo É entre verdade. nós. O tempo está escasso até para ouvir os filhos, ouvir a esposa ou o esposo. Nós estamos correndo demais. Então não há tempo de ver nem de ouvir e a consequência disso é os consultórios cheios. Né? Prestar Pelo atenção, desespero, pela solidão, pela angústia, pelo lado só. O só leva a pessoa a ficar mais só e o só leva para o lado do desespero. Isso mesmo. Estou aqui, me ajudem. Então acaba sendo um prejuízo. Então acho que a família é muito importante nesse caminhar. Nossa, Vocês fundamental. falaram aqui no início, né? O homem é um ser social. Né? É verdade. E é um ser social que ele precisa de outro ser Exatamente. social presente, não virtual. É verdade. Né? Exatamente. Não virtual. Nada substitui o olho no Sem olho, dúvida. o abraço, Toque. o toque, Afeto. né? Com O certeza. afeto, O chorar nada, junto, o chorar o sorrir junto. junto. Exatamente. Queridos, existe alguma instituição que dê suporte, alguma instituição mais governamental que dê suporte, alguém que a própria pessoa
ela está precisando de ajuda, ela pode recorrer, ou a família que percebe possa recorrer. Existe alguma instituição pública? Conhece, doutora? Eu não conheço. Eu não conheço. Infelizmente. Existem partes, né, de instituições públicas que se preocupam com esses fatores. Muito relacionado à parte da terceira idade, né? Sempre estão tocando esse tema, até porque hoje eu estou fazendo um trabalho desse, e esse trabalho, dentro desse trabalho, está inserido a ação suicida. Né? É um público aí então, que a gente já viu, né, exatamente. de alta incidência. Mas, assim, que eu tenha conhecimento do sentido público, nós temos nesse sentido. Partes de instituições. Eu né? acredito que hoje existem algumas ONGs, né? Seria interessante procurar em alguns sites Privado, que deve sim, existir aí algumas ONGs que tratem dessa situação. A questão é que o suicídio, a tentativa de suicídio, ela é o fim, né? E aí tem todo um processo, que é o processo emocional, que é o desencontro familiar, que são as questões familiares. Então, quando vocês falam, inclusive, da fé, eu fiquei pensando, né, em questão de fé. A família que tem a fé instalada nela, ela está se organizando, ela está num processo de estar junto, de estar tendo todas essas características de diálogo, né? É a presença de Jesus, é a presença de Deus. Então, temos que ver isso, o que realmente a fé leva essa família ao encontro entre eles, e daí não faz essa dissociação, que é essa separação. Exatamente. Tem um órgão, né, que eu não sei exatamente se é um órgão público ou se é religioso, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que ele se coloca, né, eles se colocam à disposição por telefone. A gente vai colocar aí no vídeo, buscar ter esse telefone também para que ele possa servir como uma referência para você, mas é um órgão que pode ajudar também pessoas que tenham necessidade de um reforço maior. É religioso. É religioso? Isso. É religioso, né? Agora, o que é importante, ainda dentro dessa questão é a credibilidade das instituições. Perfeito. Porque nós estamos num assunto altamente complexo, altamente delicado, que envolve uma série de patologias. O final da droga, o final do álcool, né? O final do meu fumo, que me levou a um CA de pulmão, a um câncer de pulmão. Então, que também, né? Eu até faço aqui, teoricamente, um apelo, que se manifestem aquelas instituições de boa fé, para que nós possamos abraçá-las e que sejam realmente sérias, porque é um assunto muito sério. Eu até parabenizo, André, pela sua vitória e pela sua coragem, né? De estar em público, como nós comentamos ali na nossa oração, a nível nacional e a nível internacional. Né? Porque você não está levando o seu fracasso, você está levando a sua vitória. É verdade. Tá? Então, isso é muito forte, isso é muito difícil de nós encontrarmos. Mas é por isso que eu me propus a falar realmente, porque tem gente que, quando tenta fazer isso, não gosta de tocar mais no assunto. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que no que eu puder ajudar, porque como esse índice só está crescendo, que a gente puder ajudar realmente, falar que a gente conseguiu superar, qualquer pessoa consegue superar. Exatamente. Basta querer viver. Basta querer a vida. Eu estou aqui diante de especialistas em todos os segmentos e até vocês, peço que me corrijam se eu estiver errada, mas penso que quando as pessoas têm dificuldade de falar, é porque elas mais do que nunca precisam de tratamento. Exatamente. Com certeza. Né? Quando a gente está lidando bem com o fato, quando a gente de fato está conseguindo superar, a gente fala, a gente trata, a gente põe para fora, né? A gente põe para fora. É uma forma. Verdade. Quando você está, Celeste, diante da impossibilidade da vida, né? Porque quem suicida ou tenta é a impossibilidade da vida. Então, todo o teu sistema familiar está muito preso nesse contexto. O que é que está impossibilitando essa família de abrir espaço, nós chamamos dentro da terapia de família da individuação do sujeito. Quando eu posso ser eu,
o Joãozinho ser o Joãozinho, a Mariazinha ser a Mariazinha, porém sermos uma família. Tem gente que todos têm que ser igual ao pai e à mãe, então isso fica muito difícil. Então não tem vida, né? Tem a morte, porque eu tenho que morrer para nascer em mim a minha mãe, eu tenho que morrer para nascer em mim meu pai, então daí vem as consequências da morte. E às vezes esses pais também não aprenderam, eles também copiaram excessivamente os seus pais. Então, é um circuito, e daí a morte. Geralmente porque é uma carga que vem da terceira geração, está na terceira geração e já vem de outras gerações. Que pessoas que abriram mão de si em prol do outro. Em prol, uma esposa que só faz o que o marido quer, um marido que só faz o que... Então, isso é a morte, isso é o suicídio. Eu queria só registrar que isso não é uma tese científica, não. Isso é uma tese bíblica, porque Deus nos criou únicos. Absolutamente individuais, né? Absolutamente personalíssimos. E ninguém é igual ao outro, né? E na presença de Deus, você não abre mão de si. Exatamente, não é? Você está em jeito si. nenhum. Você Haja tá visto Deus, que as impressões digitais que Ele colocou em cada um de nós, e tem estruturas familiares que não permitem isso, que o indivíduo seja, que ele se individualize, que ele goste de música quando uma família de médicos, quando é uma família de médicos. Então, isso gera muito conflito dentro de um sistema familiar. É verdade. A pessoa não poder ser quem ela quer ser, quem ela almeja ser. Que os caminhos que ela... Né, eu tenho no consultório algumas situações de clientes que falam, eu quero ser músico, mas a minha mãe não quer que eu seja advogado, eu morro se eu tiver que ser advogado. Então, né, ou vice-versa. Você me faz lembrar aqui o nosso diretor, entendeu? Que era advogado, estudou, se formou, etc., mas não era isso, ele queria ser artista mesmo. E soube enfrentar bem aí essa situação. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, vou dar uma paradinha e volto já para a gente fechar o nosso assunto, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Pois é, esse é daqueles temas que a gente tem a sensação de que vai precisar voltar a ele para falar um pouco mais. Mas se for preciso, voltaremos. Se você quiser que a gente volte, fala pra gente e a gente promete voltar. Queridos, brigadíssima pela presença de vocês aqui hoje conosco. Eu que agradeço. Eu acho que foi muito legal a gente poder refletir, fazer o tipo de reflexão que fizemos aqui efetivamente. Pastor, sua despedida. Que todos possam sentir o carinho de Deus, o amor de Deus, sejam fortes e corajosos. E está ali em Isaías 41:10, não temas, porque Deus é contigo. Não tenha medo, porque o Senhor é o teu Deus. Amém. Ele te esforça, te ajuda e te sustenta com a sua mão direita. Aleluia. Amém. Querida Lucrécia. Bom, gostaria de falar aqui para as pessoas que não conseguiram, né, dentro do contexto familiar, impedir que um dos seus familiares se suicidasse. E na medida que aconteceu isso, essa pessoa deixa uma mensagem, que é uma mensagem também de encontrar, dessa família encontrar a vida e sair desse contexto para que isso não tenha recorrência dentro desse sistema familiar. Então, se essa família puder fazer essa leitura e buscar ajuda, não é porque já ocorreu que não tem mais saída para aqueles familiares que estão ali, né? Para encontrar até as respostas do porquê isso aconteceu. Qual é a mensagem que essa pessoa deixou para que salvassem esse sistema familiar, para que eles pudessem se melhorar dentro desse contexto todo. Perfeito. Aquela pessoa foi, mas a família está ali. E essa família, ela pode se levantar, se reorganizar. E caminhar. Perfeito. Obrigada, querida. Doutor Luiz Felipe. Eu me despeço deixando só uma orientação. Papai, mamãe, irmão, amigo, procure a gente para ajudar a resgatar alguém que você ama. É isso aí. Ainda é tempo de não transformar essa pessoa numa estatística. Perfeito. Nos procure. É isso aí, vamos sair da estatística.
Aqui está a nossa mensagem médica, a nossa mensagem espiritual. O Senhor te abençoe e te guarde. Que nós possamos ter ajudado você naquilo que você precisava. Obrigadíssima pela sua presença e participação. E a gente vai terminar o programa de hoje com boa música da nossa cantora e participante, a nossa querida Andréia. Contigo, Andréia, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Celeste. Cantando pra gente. E não desista da sua vida, porque o Senhor não desiste de você. Ele te ama. Amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. O Senhor não desiste de você. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, é verdade, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você.